Então, boa tarde. Obrigada pela presença de todos. Tá dando para ouvir bem? Oi, oi. Então, eu conheço acho que todo mundo já, mas eu sou a Ju Freitas, arquiteta paisagista, do Papo de Paisagista, que é essa rede que faz esse tipo de coisa, junta a gente, une a gente para falar de coisas que a gente gosta e trazer conhecimento. Sempre muito bom aprender. Eu tenho certeza que todo mundo que frequenta o Papo de Paisagista não cansa de aprender, né? E aí, hoje a gente trouxe o Rico Adinolfi, que é da Wallplant, que é um fornecedor parceiro, né, do Papo de Paisagista, e apoiou a nossa arena aqui no D&D com essa parede maravilhosa, né? E, enfim, apoiou o espaço, né? É um dos apoiadores do espaço para que isso pudesse acontecer, para que a gente pudesse trazer ao longo de todas as semanas da mostra tantos convidados, entrevistar todo o elenco, que é o que vai estar acontecendo, e hoje também vamos dar sequência depois do Rico com mais entrevistas. Então, é um dos apoiadores. E aí ele trouxe uma parede autoportante, que é um biombo para fazer parte da composição do nosso cenário, aonde a gente trabalhou só com plantas nativas de um outro apoiador nosso, que é o Legado das Águas, que muitos aqui também já conhecem, um lugar que a gente foi e que produz plantas nativas de Mata Atlântica. Então, uma parede que é importante dizer que é feita só com plantas nativas de Mata Atlântica. E é autoportante, aí ele vai explicar melhor, aí você vai explicar sobre isso também, né? Então eu vou deixar para ele falar. Então, bem-vindo, Rico, por favor, se apresenta e solta o barco. Obrigado, Ju. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Rico Adinolfi, sou arquiteto, urbanista e paisagista e sócio da Wallplant, que é uma empresa de instaladora de jardins verticais naturais. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como, onde e por que jardins verticais, né? É uma pergunta que eu ouço bastante das pessoas. Muitas pessoas, né, Ju, têm, não sei, medo de fazer, tem um pouco de receio, tem dificuldade, não sabe como fazer, não sabe aonde fazer. Tem gente que adora, tem gente que é contra. Então nós vamos falar um pouquinho... É uma polêmica. É uma polêmica. E eu gosto de polêmica, é bom que a gente debate sobre a polêmica. E tem gente que ama, como esse cara aqui. Não sei se vocês conhecem, esse é o Patrick Blanc, é um francês botânico, é o papa dos jardins verticais. Ele tem uma frase, eu gosto de começar com uma frase, né? Ele fala muito assim: eu não crio jardins, crio emoções através das plantas. Que eu acho que é bem por aí que todo profissional busca, né? É essa emoção do cliente, né? Nós mesmos, né? É muito legal ver o resultado quando o jardim fica pronto. É uma emoção, né? É isso que vale. E eu falo muito também, desde que a Wallplant nasceu, que jardim vertical não é tendência, é solução. Tem aquela parte, mas jardim vertical é moda, jardim vertical vai acabar, vai durar um pouquinho, essa é fase. Eu acho que não. Acho que em grandes cidades, principalmente aqui em São Paulo, por isso que a Wallplant é daqui de São Paulo, é um local onde cada vez menos tem espaço, né, Ju? A gente não tem mais, está cada vez ficando escasso, os apartamentos estão menores, as áreas impermeáveis cada vez maiores, então sobra o quê? Verticalizar, muro, parede, né? Então eu acho que é uma das soluções, né, do paisagismo. E por que jardins verticais, né? Essa pergunta, por que a gente tem que fazer jardim vertical? Um dado que já foi falado aqui pelo próprio Benedito Abud, e volto a repetir, nós vamos ter quase 70% das pessoas morando em cidade daqui a 25 anos, né, em 2050. Então, assim, é um aumento de 13% do que a gente tem hoje de pessoas morando em cidades, em áreas urbanizadas, de concreto, de aço. Então, assim, verticalizar vai ser uma solução, que não vai ter como fugir disso. E a questão da biofilia, que se fala cada vez mais, né, Ju? A gente tem falado sempre, é uma questão que a gente vê aqui nos espaços de todas vocês aqui que estão fazendo, trazendo a biofilia, que é promover espaços com a presença da natureza, do verde, para perto do ser humano, né? Reconectar as pessoas à natureza. Então, a maioria dos espaços que a gente vê aqui na mostra, você vê essa relação natureza dentro, né, de casa,
em home office, uma tendência que a gente viu crescer muito nos últimos 2 anos, no banheiro. Vamos mostrar que eu lembrei do seu espaço, trouxe imagens também de referência de banheiro, que são cada vez mais lembrados para você ter a pessoa dentro de casa, mas se sentindo um pouco fora também, né? A gente está com um microfone só, mas já vai chegar outro aqui. E relembrando, na verdade, né, porque essa conexão com a natureza, a gente acabou de chegar de uma imersão maravilhosa do Papo de Paisagista no bioma do Cerrado, e uma das coisas que esse contato com a natureza faz muito, e a gente pôde ver lá, e a gente sempre está podendo ver, é que a gente relembra do nosso verdadeiro ser, né? A gente relembra do propósito da vida, a gente se conecta com o melhor o nosso melhor, né? O nosso melhor. Então, quando a gente fala, conexão com a natureza, fica uma coisa até meio, assim, parece banal, mas é uma coisa tão séria, tão profunda. Então, a biofilia, na verdade, é isso, na verdade, a gente poder estar em contato não só com planta, né? Porque a biofilia, na verdade, traz todos os elementos naturais, a luz, a rusticidade dos materiais naturais. Então, o que é essa volta para casa, esse resgate da gente lembrar mesmo assim o melhor da gente, o respeito pela vida, né? E como o Rico falou, estar morando em cidade faz a gente esquecer um pouco isso, né? Faz a gente desconectar um pouco disso, e isso é muito sério. Então, tanto a biofilia quanto o paisagismo, que eu vejo como um braço da biofilia, ou um parceiro da biofilia, e os jardins verticais, são ferramentas, nada mais do que ferramentas para a gente sair dessa selva de pedras, dessa coisa dura, dessa desconexão que as cidades, algumas, não todas do mundo, né? Tem muita cidade conectada com o verde, mas a grande maioria não é, a grande maioria devastou para poder existir, devastou para poder acontecer. Então, é uma busca de um resgate mesmo muito importante. Então, quando o Rico fala, a gente vai verticalizar, já está verticalizado, né? Agora, aonde a gente puder pôr verde nessas paredes, é bom demais. Já está, chegou o microfone. Tá ligado. E não só o design biofílico, né? O design biofílico é criar ambientes, que é o que a gente viu aqui na mostra e a gente está vendo cada vez mais, mas a gente tem dados que promovem qualidade de vida, o bem-estar, saúde mental, você fica... Saúde física também, tem alguns dados já que saiu saúde física. A Vivi é uma professora de design biofílico. Ela está aqui falando saúde física também. Tanto que a gente vê cada vez mais os hospitais fazendo, as escolas fazendo jardim vertical, investindo na biofilia, né? A gente vê cada vez mais, eu recebo projeto de todas as áreas, institucionais, corporativas, os escritórios. Você mesmo já fez bastante parede verde em escritórios de trabalho, né, que aumenta a produtividade, a pessoa calma, vê um verde, né? Teve uma empresa que eu fiz um jardim vertical com a Wallplant muitos anos atrás, que pegava todos os 4 andares, tinha um vão livre, né, de todos os pavimentos, assim, que nem um átrio, e a parede verde pegava os 4 andares. E aí a dona da empresa falou assim que ela estava com um problema de layout, porque as pessoas estavam deslocando as mesas para a parte perto do vão, para poder ver a parede. Aí estava ficando tipo mais profundo, ninguém, e todo mundo amontoado ali. Maravilhoso, né? Enfim, segue aí. Bom, então falando um pouco da Wallplant, ela surgiu em 2012, portanto a gente está com 11 anos instalando parede verde em São Paulo, interior, já fizemos em Minas, em Rio, enfim, Porto Alegre, mas o foco mesmo é São Paulo, interior, jardins verticais naturais e green design, que vou mostrar daqui a pouquinho também para vocês, residenciais e corporativos, e a gente escolhe o melhor sistema para cada projeto e também faz manutenção. Eu gosto de falar muito do nosso DNA para os profissionais, né? A gente dá um suporte para os paisagistas, para os arquitetos, para os designers de interiores. Eu costumo dizer que nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Eu não estou aqui para pegar o trabalho de um paisagista, porque eu só faço parede verde, eu instalo o jardim vertical. Então, os paisagistas projetam, especificam lá parede verde, e um fornecedor, sou eu,
Quem vai? Eu sou uma executora. E não concorre também com os fabricantes, porque Também não sou fabricante. Ele instala todos os sistemas do mercado. Eu instalo vários sistemas. É que nem eu costumo falar que nem você vai numa loja de celular, vai numa Vivo da vida. Você tem lá Samsung, tem iPhone, tem Motorola, tem Nokia, tem tudo celular. Né? Então a mesma coisa comigo. Eu sou uma empresa que tem vários sistemas. Eu instalo bloco, cerâmica, manta, tela, modular. Vai depender de onde e de como e do perfil do cliente, tá? Então a gente também auxilia, também tirando dúvidas de projeto. Eu costumo falar, tira a dor de cabeça do paisagista e deixa comigo, vão fazer lá o que vocês conseguem fazer, que vocês sabem fazer, que vocês gostam de fazer. Deixa o jardim vertical, porque é um problema. Quem já tentou fazer jardim vertical sozinho, não sei se alguém já tentou, é legal montar, mas e a dor de cabeça que tem, né? As dúvidas de projeto, e depois, porque montar também é fácil. E depois para manter. A gente fala muito de manutenção, porque é igual um jardim, tem que ter manutenção. Eu até acho que tem que ter até um pouco mais de atenção. Porque é mais difícil para manter do que o jardim. Ele está tá numa estrutura, a planta está num nível de estresse, está restrito. Você está no solo, é diferente, você tem toda aquela terra para enraizar, né? É muito mais fácil, acho que até a manutenção e cuidado. Então, acho que o jogo está aí, de você saber cuidar. Né? E a gente gosta também de ter um projeto personalizado. É uma empresa que não é grande, assim, a gente não abraça o mundo, acho que tem espaço para todo mundo, mas a gente gosta de atender bem. Acho que o atendimento e ser personalizado, eu acho que é a chave e é o que o cliente quer, né? O cliente quer ter uma experiência, quer ter toda aquela coisa de escolher as plantas, e quer ver o 3D, e quer ver a foto, e quer ser com planta que tem flor. Quer ser paparicado. Quer ter toda aquela mordomia ali, aquele atendimento. Eu acho que é isso que é o nosso diferencial também, a gente valorizar o diálogo com o profissional, com o cliente. É uma expectativa muito grande na parede verde que se cria. No jardim também. Aliás, eu acho que a parte mais legal do projeto... E um investimento, né? Também. Alto, né? Alto. As pessoas não têm noção do preço. Eu estava conversando isso até com a Iris, que acho que não está aqui mais, mas a Iris falou exatamente isso. As pessoas assustam com o preço ainda de jardim vertical. É um pouco pesado e cria-se essa expectativa, né? Mas o atendimento, eu posso dizer, né? Há tantos anos já, que é maravilhoso. E eu queria perguntar quem aqui de paisagista já é cliente da Wallplant? Já temos aqui, Ou já fez uma vez, 2 vezes? Quem não? Já fiz parceria com a Marina também em projetos. Então, gente, então vocês têm que experimentar esse diferencial do atendimento mesmo. Então, eu costumo falar que a gente tem 3 pilares fortes da empresa, que são os jardins verticais, o Green Design, que entrou para atender uma demanda que existe, e a manutenção e serviços, né? Visita técnica, apoio nos projetos, os planos de manutenção, que os clientes querem fechar pacotes mensais, bimestrais ou até quinzenais. Então, a gente tem um pouco disso. Agora, eu vou falar um pouco de onde. Gente, eu selecionei, é muita imagem que tem nesses... Vocês podem imaginar, vocês também, há tantos anos de projeto, na luta e fazendo projetos, quantas imagens que não tem, né? Então, eu separei um pouco... Tem projeto meu? Senão você nem continua. Tem projeto meu? Tem. Eu fui paparicar um pouquinho. E aí eu dividi para vocês entenderem um pouco de onde a gente pode ter jardim vertical. E por quê, né? E como. Então, falando em espaços internos, dá para ter parede verde em espaço interno de planta natural? É mais difícil, mas dá. Esse aqui é um caso que eu gosto de mostrar, é uma loja na Oscar Freire, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir na Nespresso. É uma parede que tem dos 2 lados, não é espelho, tá? Então, tem esses 2 lados com esse desenho. E em cima tem uma claraboia, né? Tem uma iluminação natural que entra, então permite ter até uma certa variedade de plantas aí. E é interessante que é a única loja da Nespresso do mundo que tem parede verde natural. Eles têm várias lojas, né? E só essa em São Paulo que é com parede verde natural, tanto que vem CEOs e fazer visita aqui, eles marcam agenda com visitas do pessoal de fora para ver, é um case, todo mundo fica apaixonado. E é linda mesmo. E tem todo um trabalho de escolha de espécies, porque não pode dar cheiro, não pode atrair
nenhum inseto, nem abelha, porque tem que prevalecer o cheiro do café. É aquele jardim vertical que tem que ser lindo, maravilhoso, mas não pode ser nada do que ele é. Natural, atrai bicho, não pode crescer muito. Praticamente ele tem que ser uma máquina. A manutenção é quinzenal, para deixar ele sempre impecável aí. Esse é uma situação diferente em restaurantes, foi para uma Casa Cor, a área de buffet da Casa Cor, de um restaurante, então as pessoas circulavam em torno dessa mesa. Também tinha iluminação na parte de cima e ficou aí lindo, perfeito, durante a mostra toda, a Casa Cor, aí, vocês conhecem, né, aquela loucura, mas deu tudo certo. Aqui outra situação de espaço interno, muito legal esse projeto. Repara que é uma parede de muro gabião, com nichos, com plantas naturais. É dentro do escritório do Google em São Paulo, aqui na Faria Lima. É na entrada, na recepção, o projeto do escritório do FGMF. Gente, mas como é que é? Tem irrigação? Tem irrigação. E por onde vai o dreno? E aí que eu falo da parceria com os profissionais. Então, eu recebi o projeto deles e meti o dedo. Falei, vou dar um pitaco aqui. Então, a gente tem, por trás do gabião, tem toda uma estrutura de encanamento hidráulica. Todos os nichos têm uma calha, uma mini calha com dreno que vai, todos se encontram lá embaixo. Fala. Tudo bem. Vamos para esse projeto, falar dele? Vamos. Não. Não, para todo mundo ouvir. Bora lá, então. Você conhece? Você já foi lá? Já conheço. Por isso que eu vou te perguntar. Então, Kátia Crespo, Acho da que não Ideia fala. Verde. Acho que não fala. Não estou falando? Fala pertinho, Tem que falar mais sério. Eu estou ainda meio... Mas eu vou. Então vamos lá. Kátia Crespo, da Ideia Verde, Paisagismo. Parabéns pelo trabalho. E, na verdade, eu ia te perguntar exatamente disso, porque algo me diz que, do ponto de vista da execução, aqui, pelo que eu vi, você tem um desafio monstro aí, né? Porque, imagino eu, já fiz vários verticais também, né? E a discussão de toda a hidráulica necessária para isso aqui e a drenagem necessária para isso aqui, com esse gabião todo, quer dizer, se você tiver uma quebra de qualquer coisa, Rompeu qualquer cano, de qualquer cano, a ou de obra vai qualquer ser grande. cotejador, ou de qualquer, o que não é raro, né? Porque a gente sabe que isso acontece e que a manutenção, na verdade, é que segura isso tudo, né? E ajuda a fazer uma prevenção, né? Para que não ocorra. Como é que você consegue fazer análise ou verificação de da vazamento. irrigação De vazamento. Exatamente. Eu olhei para o projeto também, já falei aqui, falei, gente, como é que drena, né? Porque ainda por cima eles não estão, parece que não se conectam, né? Enfim, Não se conecta. complexo. Tem mais uma foto ali que eu acho que dá para ver, da esquerda, foi logo após o plantio. Dá até para enxergar um pouco dos vasos. O que a gente fez? É o que eu falei, meti mesmo o bedelho junto com o pessoal da arquitetura do FGMF, que eles mandaram já o projeto meu mastigado para mim. E já tinha uma ramificação, uma hidráulica rolando, só que aí a gente teve que dar uma aprimorada, não tinha calha. Você tem que colocar calha em todos os nichos. Cada nicho tem que ter uma calha. E esses nichos são nichos 100% vazados. É uma caixa de chapa metálica encaixada na medida certinha. E depois que a gente passou a irrigação por cima, dentro dessa caixa, não está nada para trás do gabião. Então a irrigação ficaria aparente, todo o topo, e com bico gotejador em cada vaso. Mas como que vai de um quadrado para o outro, verde, sem passar pelo gabião? Não, aí passa por trás do gavião. Ah, tá. Aí passa o PVC. Passa o PVC por trás do gavião. E espero, já está aí desde 2017, não temos nenhum histórico de que o cano furou, que rachou, nada. Mas aí acho que o cliente tem que estar sabendo porque que é esse um gabião risco. também é um gabião meio fake, tá? Ele não é um gabião que está sustentando nada, ele está ali só... ele é um revestimento, ele é para aparecer. Tá. Atrás aí é um auditório. Tá? Então ele é como se fosse um revestimento, para dar uma sensação mesmo. Achei que você tinha acesso por trás. Não. Seria fantástico. Seria fantástico, mas atrás já é alvenaria.
da parede do auditório. Tá tudo passando pelo piso. Passa pelo piso e o timer está do outro lado da parede. Então, E aí todas vão para o mesmo dreno? Todas vão para o mesmo dreno. A gente faz teste antes e deixa ligado bastante antes de plantar também. É duro quando tá tudo pronto e o cara quer fazer uma parede verde assim. Exato, o inverso, né? Por isso que eu falo que tem que ser antes, né? O projeto tem que ser antes. As pessoas pensam, mas é jardim, é paisagismo, vamos fazer depois. Não. Mas tem muito arquiteto e escritório de arquitetura consciente que a entrada do profissional paisagista é mais no início. O FGMF é um cliente meu também e eles têm essa consciência, assim. Graças a Deus eles chamam o paisagista bem no início do projeto. E é uma tendência de todos os escritórios de arquitetura saberem disso. Cada vez mais. Fala de novo. Então vou ter que repetir porque vão postar, de tão importante. Assim, é uma tendência que o profissional paisagista seja convocado, seja chamado para os projetos de arquitetura cada vez mais cedo, no início do projeto, justamente por conta desses detalhes importantes de infraestrutura e de definições que precisam acontecer no início da obra. E aí eu falei que os meus clientes arquitetos, e a grande maioria dos clientes do pessoal aqui, estão começando a ter essa consciência de que a gente tem que ser chamado antes, quanto mais cedo possível na obra, né? E na fase de projeto mesmo, de arquitetura. Aí, seguindo... Mas voltando ao tema do Rio. Concordo, e isso está acontecendo, mas acho que o cliente final que também acontece muito isso, né? O cliente desavisado que aparece, quero fazer, e o bonde já andou, né? E depois para corrigir, tem que suar. Aqui é uma outra parede, no próprio Google também, na área do refeitório. São vários painéis, também com irrigação automática, tudo interligado. Tem uma calhazinha ali embaixo que serve de drenagem, que tem os seixos. É muito legal esse projeto do Qual que é o sistema? É um sistema de bloco cerâmico. Isso foi lá no começo, a gente fez em 2012 e dá manutenção neles até hoje. E o pessoal do Google reforma o tempo todo. Reforma o quê? O restaurante. O restaurante, todos os andares. Acabou uma reforma de um pavimento, eles reformam outro pavimento. Aqui já está com um layout totalmente novo. Vou mostrar para vocês aqui, a época da implantação, lá em cima no canto esquerdo, os blocos cerâmicos sendo assentados, depois embaixo já impermeabilizado. E as duas fotos da direita, eles resolveram, do nada, eu quero abrir uma porta no meio do jardim vertical. Eu falei, uma porta, uma passagem, com bloco cerâmico. Então nós tivemos que fazer uma cirurgia mesmo, uma operação. A gente desplantou o trecho para chegar ali na porta que ia passar, e o painel ficou dividido em dois com a porta no meio. E aí, é muito legal, assim, a confiança que eles têm na gente, porque aí envolveu engenharia. Eu estava com o jardim plantado, o restaurante funcionando, teve que cobrir com lona, as plantas não podiam morrer. Então, assim, foi eles me deram uma chance. Tem que ser rápido ou não? A obra tem que ser assim, rápida, à noite. madrugada. Quebrar, foi uma cirurgia mesmo, quase que uma operação mesmo no centro cirúrgico. Eu vou passando, tá? Alguns eu tenho fotos de como estava, depois alguns eu só quero citar pela curiosidade. Esse também é um espaço interno que foi legal para uma amostra, mas é possível também existir. E o legal dele é que são dois planos. Tem um plano ao fundo mais verde, né, com as samambaias, e um plano mais na frente, olha. Conseguem ver na lateral com o zambari roxo, com centecrésia, que ficou uma coisa mais vermelha. Esse é um projeto da Denise Barreto, que ela é designer de interiores, arquiteta, mas também fez curso de paisagismo, então ela tem bastante noção, ela adora plantas, e o projeto ficou super diferente. Eu nunca tinha feito assim, com esses dois planos um na frente do outro, ficou muito legal, muito diferente. Esse é de uma colega aqui do Papo de Paisagista, assinante, a Lilian Casagrande, também no espaço interno, e o diferencial é essa parede ali da esquerda envesada, tá vendo? A gente fez ela seguindo ali o desenho que ela tinha criado, passa por cima do vão, também foi um complexo dentro de um living, olha como era antes e olha como ficou à direita. E aí é qual sistema? Aí a gente usou um sistema de manta hidropônica, ficou bem legal, ficou fininho, então não podia avançar muito. E aí virou uma calha, né? Uma calha inclinada, né? Que tinha que pingar, tinha que recolher essa calha, essa água, e jogar para um trechinho de calha ali embaixo. E aí tem dois drenos. Dois drenos, um em cada lado da passagem ali. Complexo.
mas deu certo. Espaços corporativos, como eu disse, cada vez mais, né, vindo com natural ou com, às vezes aparece o artificial, preservado, enfim. Esse é natural e a gente conseguiu fazer um pé direito bem alto. Aí foi usado um sistema de treliça com os vasos e tem uma claridade, apesar da luz estar vindo de trás, tem uma claridade, tem uma certa claridade natural entrando pelas janelas, mas a gente também usou as luzes que fazem a fotossíntese. Nessa época elas eram dessas mais rosas, aí hoje já tá mais, já melhorou, já evoluiu. Mas aí ele liga mais à noite e funciona, dá super certo, as plantas estão bonitas até hoje. Como é que você E a faz? manutenção você que faz? Fazemos E aí manutenção. como é? É a escada? Escada. Como é que você sabe quantas lâmpadas precisa para aquela altura toda? A gente tem um parceiro que faz um estudo, faz um cálculo, ela tem um ângulo, tem uma potência para certa altura, elas são maiores, tem vários tipos já. Até quantas horas, né, que tem que ficar ligado? Quantas horas, falam 8 horas, tem gente que até fala que tem que ficar mais, 12. Então aí ele fecha o escritório e fica de Você noite. não está trabalhando ainda com full spectrum? Nesse daí não. Mas já evoluiu. Eu já consegui até uma lâmpada de soquete mesmo, normal. Também funciona. Eu já usei no escritório e funciona. Eu não vou dizer que é assim, que substitui, assim, né? Mas funciona. Mas se você Usando bem depende na... das espécies que usa, não sei se você já teve essa experiência, mas a depender das espécies, vai muito bem, obrigada. Hein? Vai. Gostei também. Aqui, depois da aula até lá, elas estão brotando. No A espaço tecnologia da Kátia, ajudando a gente, né? A Kátia está falando, aqui conversando com o Rico, sobre as luzes que contribuem para as plantas fazerem fotossíntese em ambientes internos, sem Isso. insolação. Mais uma pergunta ali. Nessa linha da iluminação artificial, uma satisfação estar aqui com vocês que fazem esse trabalho tão belo, né? De levar a estética das plantas aí e o bem-estar que elas trazem para vários locais. Os locais indoor, onde não existe a iluminação natural, a iluminação artificial entra substituindo o sol, né? É uma colocação que eu quero fazer, não é nem tanto uma pergunta. Muito legal o sistema de hidroponia de vocês, mas o ponto é que no mundo agrícola, né, a ciência por trás do uso da iluminação artificial ela está muito avançada. Eu trabalho numa empresa de iluminação artificial. Pink Farms, né? Por isso que eu aproveitei o gancho, exato. As fazendas verticais, onde você faz layers e com a iluminação artificial você consegue desenvolver o cultivo das plantas. É muito legal. Então a iluminação artificial, assim como a hidroponia que você citou, também a questão da nutrição vegetal, né? Isso. Como fazer a nutrição vegetal de maneira adequada, são duas ferramentas que podem ser revolucionárias e já estão sendo no mundo do paisagismo indoor ou do paisagismo outdoor também. E iluminação são alguns fatores aí muito intrínsecos à fotossíntese, que a gente pode analisar de uma forma geral no primeiro ponto, que é a qualidade da luz. A luz rosa, ela tem uma qualidade, ela é rosa por quê? Porque ela só tem vermelho e azul, tá? Mas você vê uma planta recebendo essa radiação, ela não fica com aquela beleza dela, ela muda um pouquinho, altera um pouquinho, né? Vocês comentaram da questão do espectro. Hoje em dia existem várias possibilidades, então a qualidade da luz é a composição espectral. Qual que é a composição espectral, a proporção entre os fótons que estão ali? E outro ponto muito inerente ao dimensionamento da iluminação artificial para as plantas é a intensidade, porque muitas vezes chega a luz, mas uma intensidade muito baixa. E aí o pessoal da arquitetura utiliza muito a questão do lumens, do lux, mas na verdade o que a planta vê é a radiação par, que é medida em micromols, algo que no mundo agro a gente já usa há muito tempo, no mundo do cultivo indoor, no cultivo das mais diversas espécies. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e Felipe, meu nome é Felipe, e eu vejo a iluminação artificial, assim como a hidroponia, como ferramentas aí que podem abrir muitas possibilidades para trazer essa beleza das plantas para dentro da casa das pessoas, dos escritórios, etc. Boa. É isso, né? Que bom. Obrigada, Felipe, pela contribuição. Felipe, super o que você está falando, concordo. Eu estou estudando isso há um bom tempo.
E dá uma olhada ali naquele stand, a gente já está com iluminação de full espectro para as plantas, elas estão brotando, isso é muito legal, isso é um reflexo. E eu concordo com você, não é uma coisa que vai fazer, acho que o Rick sabe isso melhor ainda, não é uma coisa que não é só a lâmpada, não é só a hidroponia, né? Não é só o paisagista, não é só a adubação. Agora, quando esses 3 pés, esse tripé está rolando certinho, vai longe. É um conjunto. Eu acho que é isso que o Rico está tentando trazer, né, quando ele fala que eles fazem solução verde, né? Porque eu sinto que é exatamente isso que você falou, Kátia. Não tem o sistema perfeito, não tem a planta ideal, né? É um conjunto de coisas, assim, e é isso que eu estou entendendo que eu acho que assim, é o know-how da Wallplant. Pelo que eu já vi de sistemas, tem sistemas muito bons e tem sistemas não tão bons. Surgiu muitas opções de sistemas, né, de 10 anos para cá, e a gente estuda, a gente vê, tem uns que são bem legais, mas acho que todos têm vantagens e desvantagens, né? A gente falando de sistemas de parede verde. Por isso que eu não quero me prender a um só, não quero ser patente de um, distribuidor, representante de um, não quero ter nem fabricante. Eu prefiro estudar cada um, usar da maneira correta em cada projeto, desenvolver que tem projetos que permitem até mais de um uso de sistemas, e tudo essas ferramentas que tiverem disponíveis no mercado para ajudar é fantástico, né? A gente tem nebulização, nossa, é muito legal. Porque a escolha do sistema também tem a ver com o quanto ela vai ser mais adequado para aquele projeto. Custo, né? Eu mesmo, eu sou, como eu falei, eu sou cliente, mas cada hora ele está instalando um tipo de sistema para mim. Já instalei de tudo, modular, cerâmico, manta, vaso. Só que aí eu estudo junto com ele ali, que para esse projeto, o que vai ser melhor aqui, para essa situação, para manutenção, para o pós, né? Para durabilidade. Às vezes, sei lá, não sei, eu penso assim, por exemplo, desculpa se eu falar besteira, mas, por exemplo, o vaso de plástico no sol não é a opção que eu prefiro mais. Eu prefiro já quando está muito, uma fachada norte, sei lá, e vai pegar muito, eu já prefiro ir para uma hidroponia ou para um sistema, sabe? Então, assim, aí tem as preferências, né? E a gente pensando na durabilidade. Então, eu acho que isso que é o legal, assim, trabalhar com várias possibilidades de infraestrutura é muito legal. Ainda bem que tem bastante opção, né? Isso que eu acho legal. Falando em fachadas agora, esse aqui é um corporativo, na verdade é uma indústria, uma fábrica, e aí eles pediram a gente fazer, a paisagista, no caso, né, fez o projeto, pediu para a gente fazer uma instalação na fachada para mudar um pouco o ar, que vocês vão ver como era à esquerda ali, totalmente sem graça, né? Só tinha um espelho ali, e do lado como ficou. Aqui a gente usou um sistema de treliça com vasos, ali o pessoal trabalhando em andaime, sempre bem capacitado, com cinto, capacete, enfim, com as normas corretas. A gente tem que pensar na altura. Como é que você escondeu aquela maquinona? Acho que saiu Saiu da lá, a maquinona saiu de lá. Mas os refletores eu pedi para subir e não subiram, o refletor ficou naquela altura, achei super errado ali, mas acho que é mais para passar pessoa, sensor, mas tinha que ter uma iluminação depois para as paredes, assim, que eu acho que muita gente esquece da iluminação decorativa, que é uma coisa que eu acho que à noite fica legal. Esse foi um case muito legal também, que é o Teatro Santander JK, na Marginal. Tem um pequeno ponto lá da Marginal que você virando você consegue ver, ele está bem no alto, no rooftop, em cima do teatro, né? Tem uma área que eles fazem os eventos. Então, ali são 10 metros de altura, então teve que ser pensado em setorização, tem que ser pensado em como que a pessoa vai subir depois, que o andaime está ali hoje, e depois que estiver pronto, como é que ele vai subir? Como é que ele vai fazer para acessar lá na altura, né? Então, isso tudo pensado, eu falo isso também junto com os arquitetos. Fachada da loja da Offner nos Jardins também a gente fez. Ela está passando por reforma em todas as unidades, né? Aos poucos estão atualizando o layout, estão pondo o jardim vertical. Aí também um sisteminha pronto. Fachada de residência também fica super bonito. Essa é uma casa na Riviera, em São Lourenço. Os arquitetos queriam, à direita eles conseguem ver um pé direito duplo de parede verde, né? Aí o 3D, então o cliente já se encanta quando vê o 3D e quer se encantar também
no real, no ao vivo depois também, ele quer ver como é que fica pronto, né? Aqui também é uma casa muito legal, interessante esse caso, porque é uma fachada, mas é uma fachada posterior, não é a fachada que está para a rua, é a fachada que está para o lado do morador, que eu achei super legal ele querer fazer. E a foto está sendo tirada de uma área de convivência, que é a área social, onde tem, vocês vão ver, onde estão a jacuzzi, o chuveirão. Essa é como era a situação da parede antes, né? Então é a área onde a pessoa fica ali no gourmet, na churrasqueira, vai ficar olhando para esse paredão, né? Não, né? E fora que é a região dos quartos do casal, a suíte do casal. Então pegava um sol à tarde, ela ficava muito quente lá dentro. Então tem uma função que a gente esquece do conforto térmico, acústico também, porque fica mais silencioso e fica mais fresco dentro do quarto. Então aí tem um show aí um pouco das imagens. Transformação, hein? Ficou uma transformação. Aí você vê que é o escritório, é a visão que ela tem do escritório, que ela está no computador, ela vai olhar para esse verde, ela está na academia, ela olha para esse verde, ela está na jacuzzi, no chuveirão, ela olha para esse verde. Então, é uma coisa que foi feita para o uso dela, não nem para os outros verem, para ela mesmo ver. Então, foi um caso que deu super certo. A gente até fez um vídeo com a arquiteta no nosso Instagram, depois podem procurar lá, tem o depoimento dessa transformação. Uma outra coisa também que acontece nos recuos laterais das casas, nos muros, né? Então, uma situação de banheiro que eu trouxe aqui para homenagear a Cris, que também fez aqui uma situação de banheira. Essa foi uma casa cor também, e era uma situação de parede curva. Nossa, olha a situação, minha gente. Uma parede semicircular. Uma chapa. Uma chapa, quase que foi tratada, depois foi pintada, tudo, mas é para uma amostra. Mas pode existir uma parede curva, né? Na vida, numa casa, de uma pessoa. E aí a gente foi lá e fez. A parede deu um fundo para o espaço, virou um jardinzinho com a banheira e é legal que foi toda pensada, tem um desenho com as plantas, ela tem um centro mais em tons de terra, as laterais mais verdes. Então a gente tem todo esse estudo com um paisagista também. No caso dessas em curva, você prefere qual sistema? Olha, Se for o ideal. mais... Como que era uma amostra, a gente tinha que desmontar, a gente foi no vaso mesmo, que era fácil, você joga a tela e põe os vasinhos. Mas a manta também permite fazer essa curva, a gente já fez também com manta. Tá, fica bem legal. Aqui uma outra situação muito interessante, projeto do Benê, com a arquitetura do Basistes, é um térreo de um edifício e é uma parede super importante, porque você está no salão das festas, você está na churrasqueira e você ia ver um muro ali à esquerda, totalmente sem graça, onde foi feito a parede verde de fora a fora e você tem um resultado ali bem diferente, né? É uma transformação que dá uma qualidade, né? Uma sensação gostosa, a pessoa está sentada ali, está fazendo seu churrasco, está recebendo os amigos na festa e tem esse paredão gigantesco aí de plantas naturais. Você entra na obra? Essa foto são fotos que eu tirei, tá? O primeiro contato que eu tive foi nesse dia aí na foto da esquerda. O projeto já está feito, mas aí eu gosto de ir, eles me chamam já para fazer a visita assim que fecha o orçamento. A primeira coisa é a visita técnica, para ver pontos hidráulicos, tudo, ver a parte de impermeabilização, então aí que eu entro. E a gente faz até em 2 etapas, né? Faz essa etapa mais chata de civil primeiro, como a obra está rolando, sujeira, poeira, e a parte legal, plantas, mais para o final de obra, que é onde a hora que vai inaugurar, né? A hora que está sem poeira, sem pintura, né? Uma outra situação de muro, olha só que situação, acontece muito em São Paulo esses condomínios, né, que são colados nos muros, né, tem um recuo super apertado de casas de altíssimo padrão, mas você tem uma vista o quê? Para uma parede, para um muro, você está jantando, almoçando e tem um muro? Não, vamos vegetar, né? Então, é uma solução. E às vezes é bem estreito, não tem nem canteiro para você plantar uma palmeira, enfim, um arbusto. E se tem canteiro, não dá para plantar porque tem cano passando embaixo, né, minha gente? Então não sobra espaço. Não sobra espaço para pobre da raiz. E aqui nem é isso, porque tem um pavimento embaixo, então é vazado, então é parede, o muro vai desce, entendeu? Então não tem nem como plantar ali. Mas o jardim vertical vai até ali embaixo? Para aqui, para nesse... Aqui embaixo é serviços, né? Então não é tão interessante a visão, olha lá.
a fase que eu cheguei, Kátia, na obra, totalmente ali crua, é o certo, porque você consegue, tem tempo de resolver todas essas questões, né? O projeto do Hanazaki aqui, de paisagismo, e tem essa continuação numa área social ali do estado que bate um pouco mais de luz, então a vegetação muda, a irrigação muda, tem que setorizar a irrigação, um lado mais sombra, né, tem que ter um tipo de rega, um lado mais sol, outro tipo de rega. Outra situação de muro nessa casa, enfim, maravilhosa, com baita de uma piscina, a gente tem um muro lá no fundo, vegetado, justamente para chamar a atenção, para embelezar, né? Essa situação também, de novo, de sala, com o muro do lado, né, da janela, você não ia conseguir ver nada muito interessante. Então, parede verde. A mesma situação, não dá para fazer porque é vazado, né, então não tinha como plantar. Tem um vizinhão ali. Vizinhão. Do ladinho do Parque Ibirapuera ali. Aqui é da Renata Tille, em Uberlândia, o pessoal de Minas aí, ó. A gente faz em Minas também. A Renata Tille também tinha uma situação que ela fez um baita de um jardim com jabuticabeiras enormes, tudo, mas tinha essa escada e esse muro, né? Então, poxa, vai ficar vendo o muro sem graça? Não, vamos vegetar. Então a gente fez ali, nessa época, foi a bloco cerâmico também, e depois planta de sol, ali tem a fase plantando, e essa desce, tá, Ju? Essa desce porque o muro vai acontecendo e vai descendo. Aqui uma situação um pouco diferente que a gente também faz, os paisagistas também gostam de fazer, quando dá, é muito legal e é mais barato, que é a solução dos brises, que a gente chama de brise vegetal, que são cabos de aço, que a gente faz um diagrama na parede, planta no solo quando tem, ou em jardineiras ou em floreiras, que você consegue ter um espaço para enraizar, e deixa a trepadeira crescer. Uma hora ela vai fechar, o custo é mais barato, só que você tem o fator que não é de imediato. É uma coisa que vai ter que esperar um pouco para crescer. Tem pergunta? Quer? Pergunta. Eu ia falar pra você perguntar. Não é, nesse caso dos grises vegetais, até o projeto que eu estou fazendo com a Ju, a gente tem uma situação que é um galpão bem grande. Eu queria saber se você implanta isso, ou se a gente te mandar assim, a situação em planta baixa, se você calcula, sei lá, custo, quanto de cabo de aço, ou uma outra estrutura um pouco mais complexa também, né, enfim, um desenho mais orgânico aí. A gente faz o tradicional, o desenho quadriculado, mas também dá para fazer desenhos que você quer que a planta vá formando na parede, né? Então a gente pode fazer... E se não tiver parede, que é o caso desse projeto? Quando não tem parede... Não, a ideia é fazer um desenho com os próprios cabos. A gente te manda A gente o projeto, faz, mas dá para complexo. fazer, porque a gente complexo. faz solução. Você viu? Não, super desafio a gente faz, então tá bom. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Ali você mostra no próximo, você mostra a estrutura com cabos. Porque isso me parece que é um pouco mais artesanal, né? Eu estava usando as telas de galinheiro mais grossas, fixadas na parede. Malha pop também dá. É malha pop, é isso mesmo. É que esse a gente tem os reguladores, a gente consegue esticar, tem um chumbador de inox, tem um frufru aí para ficar um negócio bem feito e você, quando a trepadeira vai pesando, você consegue ir lá e ajustar e voltar a esticar o carro para ele ficar firme de novo. Eu tô com... Isso é legal. Olha, são 100 metros de muro, cara. É legal essa tecnologia. É legal. Esse negócio de ajustar é verdade, né? Porque depois que a trepadeira cresce, vai pesando e o cabo vai ficando feio, né? E o custo vai lá para baixo. Imagina fazer 100 metros de parede verde e 100 metros de brisa. Muita diferença. Ô Rico, a gente tá com o horário apertado, falta... Vou acelerar. Varandas aqui, a gente tem um projeto da Jardineiro Fiel, da Gabi. Uma varanda que a gente já tinha pronta, uma situação que até a Marina comentou. Que varanda chique, parece uma prédio do Cidade Jardim. E o acabamento aqui, o pessoal da Marina que está aqui, da Frigal, ela fez todo esse acabamento de molduras e o reservatório embaixo, de material de chapa imitando cortem. E nesse caso é um parecido com o nosso biombo que está atrás da TV, que é um reservatório, ou seja, a varanda não tinha ponto de água nem de dreno, então a gente fez um reservatório sob medida, completa com água limpa e faz um circuito fechado de rega, e aí a pessoa consegue ter a parede verde.
local. Eu vou passando acelerando, aqui é uma situação também de varanda, que a pessoa já tem um verde lá na vista, né? Mas aqui ter o verde para dentro de casa também, sentar no balanço e ficar ali, tomando um chazinho da 5. Aqui uma situação do biombo verde, que é esse biombo que eu trouxe aqui para a arena. Aí são 2 módulos, tá vendo? São 2 módulos de biombo, um do lado do outro, fechando essa varanda atrás do sofá. Por quê? Porque a cliente tinha, veja, do lado esquerdo, o vizinho ali, e não tinha como parafusar, fixar, pôr uma parede, porque é toda envidraçada. Então a solução do biombo caiu super bem ali. Ela faz os vídeos dela com o fundo, adorando. O peso é super leve. Eu não tenho o peso exato agora. O reservatório é pequeno. Não, é como se fosse um vaso. Tamanho de um... Circuito fechado. Eu chamo de um jardim portátil. É um jardim que liga na tomada. E são muitas das situações que a gente pega, né? Assim, quero a parede verde, mas já pôs um mármore no chão, já fez o gesso, já a iluminação está pronta. Vou mostrar um pouco das fotos. Esses sistemas fechados, quanto tempo você indica assim, de trocar água? Ele tem uma autonomia de uns 15 dias, porque a bomba é submersa, a bomba não pode funcionar sem água, vazia. O que eu recomendo, se tem uma funcionária, alguém que gosta, coloca toda semana, porque aí você não vai ficar indo tantas vezes até o tanque, sei lá, com balde, vai e volta. Não espera esvaziar. É para completar, porque aí é legal para você viajar. Aí você consegue, enche e vai viajar, fica 15 dias, e aí volta e colocar água. Eu falo 15, mas depende muito do local. Aqui a gente está usando uma vez por dia. Eu fiquei pensando só pela questão assim, da água ir ficando suja ou salinizado, e aí atrapalhar e dar problema no filtro. Sei lá, se precisa ou não trocar, ou se pode só... Porque é que volta pouca água, né? O vaso vai absorvendo. Então, o que sobra é muito pouquinho. Então, na verdade, essa água vai baixando e eu coloco um filtro, que funciona como um filtro. Mais o filtro. Exato, mais o filtro da irrigação. E o reservatório, esse aí tem espelho? O que é? Então, o acabamento que a gente coloca. Ele vem assim, preto, né? Uma caixa preta de fibra, mas você pode fazer o acabamento. Ele tem os opcionais. É esse, é o que está aí. O que está aqui é também, é inox. Acabamento de inox. Para ficar mais bonitinho, mas ele vem preto, assim, as costas deles é lisa. Você tem caixa de inox como opcional, você tem rodízios. Aqui uma situação também de um cliente já quis pôr, nem está pronto ainda, mas eu já quis pôr, para ver o antes e depois, como já dá uma enfeitada, assim, né? Depois ele vai colocar aí o revestimento no fundo, vai ter mesa, enfim. Aqui também o escritório, a vista, ele queria tampar. Sabe que eu pensei vendo esse daí agora? Isso é legal para esconder condensadora, né? Sabe aquela varanda que tem aí? É um né? problema, A gente toda hora chama né? para... como que eu escondo isso daqui, né? As condensadoras ficando atrás, Põe com rodízio, né? põe com rodízio. Aí se for na manutenção, mexer qualquer coisa... As costas têm um plástico duro, assim, uma proteção. Aí eu gosto de falar muito de piscina, que também aparece muito. Vou correr aqui, nosso tempo está acabando. Vou correr, falta pouco. Acho que já deu, na verdade. Situação de piscina aparece muito pra gente, então tem lugares que você não tem espaço para fazer um plantio de um canteiro, então tem que ser jardim vertical. Aqui a gente tem contornando uma fonte, ali ele tampou a janela, colocou as plantas, aqui o vizinho, a janela ali estava incomodando a cliente, porque ficava ali na piscina com as crianças de biquíni, e o vizinho ali na janela olhando, ela falou, pode subir, isso é uma estrutura... Gente, essa daí arrumou confusão, hein? Mas ela se certificou antes com o condomínio, ela é advogada, então ela falou, pode fazer. Eu não tenho culpa com isso, hein? Eu só executo. Olha que linda! Aqui um grande também, esse jardim foi um dos maiores que a gente fez, particular, ele também esconde ali o vizinho, um pouco. Esse é manta. Esse é de manta, ali a gente plantando. Quem é o paisagista? Nós mesmos, aqui. Aqui é nós. Não teve paisagista. O cliente, aquela obra já que vou reformar a piscina, vamos fazer o muro, já que eu estou reformando o jardim, vamos. Ele já tinha um jardim vertical aí de 3 metros de altura, só que aí o vizinho também enxergava, ele duplicou para 6 metros de altura por 24,5, né, de extensão. Mas é o mesmo? Aí está o Hanazaki como... É o Ah, mesmo tá errado. ou é o anterior? Copiei a legenda do Hanazaki, mas não tem Hanazaki aqui não. Tá, Esse tá daqui bom. era aquele que passou. Foi na pressa.
6 metros de altura. 6 metros de altura. Tem 7 setores de irrigação. Tem uma pergunta lá no fundo. Sim, quase todas. A gente oferece. Tem cliente que quer, tem cliente que não quer, tem cliente que Sobre quer a manutenção, a Roberta perguntou. Só para... Porque ela está sem o microfone. A manutenção aqui, a gente pôs ganchos ao longo porque a gente fez com andaime, mas depois não ia rolar com andaime, então a gente tem ganchos, as argolas chumbadas em vários locais, que aí a gente apoia a escada, ele se amarra a escada no gancho e ele sobe de cinto. Eu acho que eu tinha uma foto dele, mas e aí vai rolando a manutenção. Daria para pôr carrinho, mas o carrinho não ia chegar na largura, aquele carrinho daquela plataforma elevatória, mas custo. Essa margem parece bem estreita, né? A margem da piscina, a Cornélia está perguntando se é muito estreita. Porque tem muito essa situação da piscina tá muito colada no muro, aí Vou mostrar. quer o jardim vertical, só que depois não tem onde o jardineiro ficar para dar pra pôr escada. manutenção. Vou mostrar uma, deixa eu ver se eu consigo. Essa, olha essa. Não dá, Essa não dá para pôr a escada. Ou ele vai de sunga, para tomar um banho, aproveita e já toma um banho. Autoriza. Mas Aí como faz, na real? Aí a gente coloca, igual a Cátia, coloca tábuas, plataformas assim largas, várias tábuas que vencem o vão. Tem que medir a piscina, então de fora Nunca ninguém caiu? Já caiu. Já. Eu não O sei se jardineiro foi de cai sem propósito. querer, Não sei se foi de propósito. Tava calor. Mas aí eu acho que entra de novo essa colocação do arquiteto. Não lembro, No início do projeto. Vai lembrar de botar o gancho, Às vezes é um pedaço assim, que faz a diferença. Exato. Porque já que já vai ter o jardim vertical no muro e vai ter a piscina, por que fazer tão estreito, né? Já vamos pensar numa circulação ali, né? A dar uma afastadinha da piscina sempre cabe, né? E olha como era a casa antes, com esse muro horroroso. Era a primeira foto da esquerda ali, era a foto de como a gente pegou ali. E depois o que virou. Enfim, essa também é a vista da casa, da janela, né? Jardineiro fiel também. Olha o meu aí, tava demorando pra chegar o meu. Olha aí. Tinha que ter de vários, né? É um Acho rooftop. E olha só a Aí o antes e diferença. depois. Olha como era o antes. Chega a ser a casa da família Adams, né? Não sei. Cara, o cara abandonou mesmo. E depois, e legal que contornou a janela tem um pôr do sol bonito ali, então manteve o visual da janela. E deixa eu falar, esse jardim tem só batata roxa e batata verde. Muito Eu legal. arrisquei colocar a batata na parede, deu certo, né? Deu certo. Deu certo. Usou manta. Esse também Opa, é esse é meu também. mais um seu que eu acho bacana, que é um jardim que contorna a janela e a gente E tem um chuveiro. Tem um chuveirão sai eu não tenho essa foto aqui, mas sai do meio da florestinha ali e tem essas eras caindo na janela. Aqui uma outra situação também de rooftop com piscina, mas olha como era antes. Era uma coisa assim. O sol refletindo nessa parede branca. Imagina, você tá ali vendo uma coisa exatamente. árida, né? Então, o antes e depois aqui é bem interessante também. Jardineiro fiel também. Fiel. Aí a fase de instalação, então alguns eu tenho as fotos do durante, placas de hidroponia também, mais um de piscina também, olha como fica e olha como era, né? Era uma parede totalmente sem graça, um lugar sem nenhum verde. Eu acho a parte mais legal, a parte do paisagismo, a hora que o cliente sente a diferença da casa, né? Que vê tudo, dá um ar, né? De Que lindo. vida, né? Também uma situação de rooftop, a foto da esquerda, a hora que eu chego, totalmente diferente, né? De como era e de como ficou. E agora, só para terminar, falando de green design, tem situações onde não dá para pôr, né? Esse pilar no meio do apartamento, né? Ela quebrou a varanda, mas não tinha ponto de água, não tinha torneira, não dava o biombo. Então, a gente faz o musgo, que é um musgo, alguns já conhecem, a gente traz da Noruega isso, é um estabilizado, né? Então ele não precisa regar, ele é indicado para espaços internos, eu consigo fazer logomarcas, eu consigo fazer frases, quadros. Aqui a gente fez aquela coisa do som para rádio Arena Paulista, e serve de luminária também, com luz em cima e embaixo. Isso foi um projeto a 4 mãos, junto com o escritório de arquitetura. Pode ser também um painel simples para a recepção do escritório, com a logo da empresa.
pode ser sem nada. Então isso é uma solução que a gente trouxe. E não chega a ser de plástico, não chega a ser aquela coisa sequinha, desidratada. Ele tem um toque muito legal, muito gostoso, dá para fazer a letra. Ó, então, puxa. Dá manutenção? Dá, porque o pessoal quer puxar, quer arrancar. É gostosinho, né? É fofinho. Ali esse vocês a gente conhecem a logo da Forte também, o Everaldo pediu para a gente fazer. Além do jardim vertical que tem na escadaria, a gente fez a logo. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigada.